Paz, galera, tudo bom, gente? Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, a tua família, Deus abençoe teu lar. Obrigado por deixar com que a gente, de uma forma online, consiga entrar aí na tua casa e a gente, como corpo, como família de Cristo, a gente possa estar unidos, juntos, em um só corpo, em uma só fé, colocando em prática tudo aquilo que Deus tem feito, tem realizado em nós através da sua palavra, para que a gente possa realmente ser testemunhas de Cristo em um mundo caótico. Sobre isso que eu quero conversar com você nessa célula bem rápida, bem sucinta, mas que a palavra de Deus em nome de Jesus entre no teu coração, entre na tua casa e possa fazer diferença na sua vida. E não pare em você, não pare na sua casa, que através de você, através da sua casa, através, dessa célula online, possa ir e alcançar outros lugares, outras pessoas, em nome de Jesus. Então eu te peço um grande favor, vai aí compartilhando o link, vai passando esse link para as pessoas que precisam, de repente, de uma palavra, precisam de algo de Deus para conseguir, suportar esses dias e conseguir suportar com fé, com graça, com perseverança, sabendo que Deus cuida de nós e sabemos que nós temos que nos posicionar nesses dias que nós estamos vivendo. Cara, por isso que o título é Seja testemunha em um mundo caótico, seja testemunha do Evangelho, do poder de Cristo Jesus no mundo caótico. Você só vai conseguir fazer isso dependendo dos teus valores. Cara, se você estiver com os valores do reino de Deus, com os valores de Cristo Jesus sobre a tua vida, com certeza você vai conseguir ser testemunha de Cristo Jesus nesse mundo caótico, nas coisas que estão acontecendo. Diante desse dia você sempre vai ter uma palavra de Deus. Sempre alguém vai te falar alguma coisa, quantos mortos tem no Brasil, tem na sua cidade, ou de repente, já está em algum outro estágio, vai ter o colapso e tal, e aí você vai ter uma notícia de boas novas, você vai ter uma notícia do Evangelho, você vai ter sempre um versículo, uma oração, um tema, uma palavra. E eu não estou dizendo, gente, que nós temos que ser alienados e que nós não temos que buscar realmente informações, não é isso, mas só informações daquilo que está acontecendo e não trazer os nossos valores do reino de Deus e ser testemunha em um mundo caótico, também é muito ruim. Por isso que eu tô aqui nessa célula, para poder te motivar que você seja testemunha em um mundo caótico. O cachorro tá latindo aqui no vizinho aqui do lado e vai ajudar na nossa célula. Bom, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você e depois a gente vai cantar um louvor, e aí sim a gente entra na palavra de Deus, depois a gente ora mais um pouco de novo, e eu tenho certeza que essa célula vai te abençoar em nome de Jesus. Vamos orar? Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero engrandecer o teu santíssimo nome. Muito obrigado por essa célula, muito obrigado por esse momento, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos despertado, Senhor, como nação, como povo, o Senhor tem despertado em nós os valores do reino de Deus, para que a gente seja testemunha em um mundo caótico. Pai, testemunha do quê? Da tua palavra, do Evangelho. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero declarar a tua graça, o teu favor, a tua paz, em cada lar, em cada família, em cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, em nome de Jesus, que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida, que a mão do Senhor esteja sobre a tua família, sobre a tua casa, trazendo cura, restauração, transformação através da sua palavra, e que em nome do Senhor Jesus Cristo, a gente venha ser diferença nessa nação, naquilo que está acontecendo hoje, com os nossos valores do reino de Deus em nós. Então, Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir, abençoa esse momento, que toda distração venha cair por terra em nome de Jesus, mas que a tua palavra, ela venha, Senhor Deus, entrar no nosso coração, na nossa mente, e que ela possa nos transformar para honra e glória do teu nome, do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. Deus te abençoe. Vamos louvar juntos com os nossos irmãos, e depois do louvor a gente volta e a gente vai continuar ministrando a palavra de Deus, e que você possa abrir o teu coração. E louve a Deus com a gente, louve a Deus aí na tua casa, porque eu tenho certeza que quando nós estamos juntos clamando a presença de Deus, Deus se faz presente na nossa vida, e aí Ele transforma o nosso coração, e aí Ele transforma as pessoas que você ama, e é algo tremendo demais. Deus te abençoe, e depois do louvor a gente vai estar juntinho de novo. Valeu! Sejas meu universo, eu quero dar-te só
poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Sejas meu universo. Eu quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Eu quero a minha vontade. Quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Bom, pessoal, glória a Deus, voltamos mais uma vez e agora a gente vai entrar direto na palavra e que a palavra de Deus possa falar ao teu coração. Olha o título: Seja testemunha em um mundo caótico. Seja testemunha em um mundo caótico. Eu queria ler dois textos com você. O primeiro está lá em Lucas, capítulo 16, versículo 10. Vamos lá, abre a tua Bíblia aí em Lucas, capítulo 16, versículo 10. Lucas 16, versículo 10, está escrito assim, ó: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Gente, o que eu quero falar com você através desse texto e de um outro texto que a gente vai complementar também, falando sobre seja testemunha em um mundo caótico. É claro que o texto ele está querendo falar, de repente, numa outra, né, num outro contexto, mas eu quero trazer essa palavra de Jesus para nós, quando o texto ele diz assim, ó: seja fiel no pouco que eu te colocarei sobre o muito. Cara, eu acredito demais, eu sempre converso isso com jovens, eu sempre troco uma ideia com quem eu tenho a oportunidade de conversar, que Deus já fez muito nas nossas vidas. A partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus e agora nós somos os seus filhos, nós somos discípulos de Cristo Jesus, e todo discípulo ele é voltado ao aprendizado de um mestre. O que significa a palavra discípulo? É voltado ao aprendizado de um mestre. Ou seja, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, porque fomos convencidos através do Espírito Santo da justiça, do pecado e do juízo, agora, de uma vez por todas, nós temos a nossa vida em Cristo Jesus. E quando nós temos a nossa vida em Cristo Jesus, nós somos discípulos de Cristo Jesus. Então nós seguimos os ensinamentos do Mestre, que é Jesus. E cara, pode ter certeza, quando você se tornou discípulo de Cristo Jesus, Jesus já te ensinou muita coisa. Cara, o Mestre, que é Jesus, ele já te ensinou muita coisa, ele já ministrou muito ao teu coração, ele já te deu vários insights, ele já colocou sabedoria, na tua vida, ele já te colocou conhecimento, ele já te deu, cara, muitos, como é que eu posso dizer, muitos ensinamentos, para que através desses ensinamentos você, pôde repartir com as pessoas que estão à tua volta. Eu tenho certeza que você já viu Deus fazendo moveres na tua família, na tua casa, a partir de você. Então assim, cara, quando nós nos tornamos discípulos de Cristo Jesus, que Ele é o nosso mestre, Ele nos ensinou muita coisa.
Jackson, mas eu não estou entendendo o que isso tem a ver ser fiel no pouco, porque ele vai me colocar sobre o muito. Cara, eu quero que você pegue essa parte, ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco, muitas vezes, é nós sermos fiéis com aquilo que nós já temos ou com aquilo que Cristo já fez nas nossas vidas. E eu queria que você entendesse isso, porque assim, dependendo do valor que você tem hoje, é aquilo que você vai dar. Você sabia que nós somos movidos acerca dos nossos valores, Jackson? Mas o que é valor? Valor é aquilo que você acredita. Valor é aquilo que você se move por ele. Ou seja, se você tem um valor muito forte, você vai dizer sim ou não por conta daquele valor. Você vai ou não vai por conta daquele valor. Você vai fazer aquilo ou não vai fazer aquilo por conta daquele valor. O valor é algo que te move, é algo que te movimenta. Então, se nós temos o valor do reino de Deus nas nossas vidas, o que vai nos mover? Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Então, quando você tem os valores do reino de Deus na sua vida, o que te move é os valores do reino de Deus. Mas quando os valores do reino de Deus te move, cara, você tem o que falar. Esse é o ponto-chave, é isso que eu quero trocar ideia com você. Você tem o que falar, por quê? Porque você tem um valor dentro de você. O teu valor agora é o valor do reino de Deus. Você é movido por um valor, e o valor do reino de Deus, os princípios do reino de Deus. Então você tem que ser fiel nesse pouco que você acha que tem, que é muito para quem não tem, aquilo que você tem. Cara, nós temos que ser testemunhas de Cristo Jesus, da sua palavra, dos seus ensinamentos. Nós como discípulos, ele já nos ensinou muita coisa. Então, o pouco que você acha que você tem é muito para quem não tem o que você tem, que é Cristo, que é a sua palavra, que é o evangelho, cara, que são os textos, que é a tua oração. Você consegue entender? Então assim, mano, seja fiel no pouco, porque ele vai te colocar sobre o muito. Se você não consegue ser fiel no pouco, que é aquilo que você tem, entre aspas, que Jesus Cristo já fez, como é que ele vai transbordar muito mais sobre a tua vida? Se aquilo que ele já fez em você, você retém. Se aquilo que ele já te transformou, você segura. E às vezes você pode estar aí do outro lado e falando assim, Jackson, mas você tá julgando, cara, porque eu não consigo ligar uma câmera igual você eu falar. Você consegue digitar. Você consegue mandar um áudio, você consegue escrever. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Gente, no mundo caótico que nós estamos, as pessoas elas estão sedentas por uma palavra. As pessoas elas estão sedentas por ouvir falar de Cristo Jesus. As pessoas estão sedentas por uma palavra que vai motivar o coração delas, por uma palavra que vai dar vida, e essa palavra é o Evangelho, é a palavra de Deus. Quantas pessoas nesse mundo caótico nunca ouviram falar de Jesus Cristo? E você que acha que tem pouco, mas cara, tem muito, absurdamente muito para quem não tem o que você tem, que é a palavra, que é o evangelho. Então, nesse mundo, com todas essas notícias que as pessoas estão repassando, nós temos que repassar o evangelho. Nós temos que repartir a palavra. Lembra que eu te falei, você é movido por o valor que você tem. Então, qual que é o teu valor? Se o seu valor ele for o valor do reino de Deus, com os princípios de Deus, você é movido por ele. E quando você é movido por algo, você é levado a falar isso, você é levado a fazer isso, você é levado a motivar acerca disso. Você é totalmente ensinável e ensina acerca dos teus valores. Você consegue entender? Então assim, quais que são os teus valores? Os teus valores eles estão ligados no quê? Aonde? Porque se os teus valores eles não forem os valores do reino de Deus, cara, você não vai ser movido pela palavra. E muito menos pregar a palavra, porque ela não é um valor para você. Consegue entender? Por que eu coloquei essa palavra valor? Para poder dar força para aquilo que a gente está falando agora. Então, cara, presta atenção nisso. Ser fiel no pouco que eu vou te colocar sobre o muito. Ou seja, quando você é fiel com aquilo que você tem hoje, com aquilo que ele fez na tua vida hoje, pode ter certeza que ele vai transbordar muito mais. Às vezes as pessoas levam esse texto para falar sobre finanças, mas eu quero levar para aquilo que Deus já fez na sua vida, que não foi pouca coisa, foi muita coisa. Então você não pode, principalmente nos dias caóticos de hoje, deixar isso escondido. Cara, você tem que testemunhar do evangelho, você tem que testemunhar da palavra de Deus, você tem que testemunhar do amor de Cristo Jesus naquilo que ele fez na sua vida. Cara, falar que existe um homem que um dia morreu, que um dia ressuscitou e que há de voltar para buscar a sua igreja, que esse homem, ele tá batendo a porta e aquele que deixar ele entrar, ele vai entrar e vai fazer grandes coisas. E o nome desse homem é Jesus Cristo de Nazaré. Tem pessoas que precisam ouvir essas boas novas.
Cara, tem pessoas que precisam ouvir dessas palavras. E você pode ser aquele que pode realmente pregar o amor de Deus hoje. Cara, seja testemunha no mundo caótico. Deixa eu te falar algo aqui, eu quero ler um texto com você que está ali em Atos, no capítulo 2, a gente vai ler o versículo 14, depois a gente vai ler o versículo 41. Mas você pode ler Atos, capítulo 2, do 14 ao 41. Lê ali inteiro. Ali o que está falando? Sobre a famosa pregação de Pedro, que os 3.000 se convertem. Tá, a gente vai ler esses dois textos. Por que eu estou trazendo esse texto para você? Para você que acha que para falar você precisa, como é que eu posso dizer? Você precisa estudar muito, você precisa ser muito eloquente, para falar sobre determinado assunto, você precisa ser um cara muito fera. Cara, Pedro era iletrado, diz a Bíblia. Se você for estudar, você vai ver que Pedro, ele era iletrado. Cara, Pedro é um cara totalmente, como é que eu posso dizer? Improvável. Essa é a palavra certa. Pedro é um cara improvável para pregar em Atos dos Apóstolos. Cara, era o cara mais improvável para pregar. Por que não usaram um outro discípulo de Cristo Jesus, um cara bem mais preparado, mas usaram Pedro? Pedro era iletrado, cara. A palavra de Deus diz que ele não sabia de repente escrever, não sabia ler. Consegue entender o que eu estou querendo dizer para você? Que o pouco que você tem é muito para aquele que não tem aquilo que você tem, cara. Então assim, para com essa história, para com isso. As pessoas precisam ouvir de Cristo Jesus, as pessoas precisam ouvir de uma palavra de Deus e você tem para dar isso, cara. E hoje, se você está me ouvindo, mas você não tem, de repente, essa palavra, e alguém te passou o link, e você está se deparando primeira vez aqui com um cara falando sobre Jesus, ei, eu quero te dar um recado, eu quero falar para você que Jesus Cristo tem uma obra na sua vida, você não está aqui nessa célula à toa. Se alguém te enviou o link, se você está ouvindo essa transmissão, é porque Deus tem uma obra na tua vida, Deus quer te salvar, Deus quer salvar a tua casa, a tua família, Ele marcou esse encontro com você hoje, Ele marcou. Deixa eu tirar aqui, gente. Voltou aqui. Ele marcou esse encontro com você hoje, por quê? Porque você é especial para Cristo Jesus, porque Jesus te ama, porque Ele morreu por você. E depois eu quero fazer uma oração com você no final. Você é especial demais para Cristo Jesus. Mas aqueles que estão aqui me ouvindo e que têm a palavra de Deus, que conhecem Cristo Jesus e que já foram realmente, né, que já creram em Cristo Jesus, cara, você tem que pregar a palavra, você tem que ser testemunha em um mundo caótico. E vamos lá para o texto. Quero ler com você em Atos capítulo 2, versículo 14. Então Pedro se levantou e junto com os 11, ele ergueu a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos. E aqui ele começa a pregar e falar tudo aquilo que aquele povo fez contra Jesus Cristo. E aí no versículo 45 ele diz assim a palavra: então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, para você que está aí do outro lado, que acha que é incapaz de pregar o evangelho, para você que está aí do outro lado, que acha que é incapaz de escrever um texto, de pregar uma palavra, ou para você que está aí do outro lado, que acha que é bobeira você escrever um texto, você mandar um áudio, você pedir para orar com alguém, posso orar pela tua vida, ou você falar que Jesus ama essa pessoa, ou você enviar uma pregação para ela, para você que está me ouvindo, que acha que muitas vezes você não tem condição e capacidade de poder ministrar sobre a vida das pessoas uma palavra, cara, deixa eu falar com você, esse cara chamado Pedro, ele andou com Jesus Cristo 3 anos, e ali ele foi ministrado, ele foi, cara, totalmente lapidado pela palavra de Deus, ele teve experiências com Cristo Jesus, e a partir do momento que agora ele ouviu da palavra, ele começou a aplicar na vida dele a palavra, agora ele tem que ensinar a palavra porque ele é discípulo. E quando ele ensina a palavra porque ele é discípulo, mas não ligando para suas limitações, que era um cara iletrado, mas dependendo do Espírito Santo de Deus, porque quando ele abre a boca, o Espírito Santo diz a palavra de Deus que ela acrescenta palavras na tua boca. E eu não estou falando que você não tem que estudar, tem que, os textos, tem que ler. Mas o que eu estou querendo dizer é que não é as tuas limitações que vão limitar a palavra de Deus de alcançar um coração. Mas muitas vezes é você mesmo que se limita. E de repente aquilo que você tem, que você acha que é pouco, é muito para quem não tem. Aquilo que você tem, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus. Diz o texto em Atos capítulo 2, versículo 40. Diz o texto em Atos 2, no versículo 39, que as pessoas falavam assim para Pedro no final da pregação: Pedro, mas o que nós temos que fazer? No versículo 41 ele vai e chega pro pessoal e fala assim:
Versículo 41, não, perdão. No versículo 41, o texto diz que depois que essas pessoas fizeram a pergunta para ele, o que elas têm que fazer, e ele fala o que elas têm que fazer, que é crer em Cristo Jesus e se arrepender dos seus maus caminhos, porque Cristo é o único caminho que leva a Deus e a salvação vem pela fé em Cristo Jesus, e elas têm fé, elas creem em Cristo Jesus. Diz no versículo 45 que mais de 3.000 pessoas se converteram, com o cara mais improvável, com o cara que era iletrado. Qual que é a tua limitação? Quais que são os teus valores? Porque dependendo de quais que são os teus valores, se não forem os valores do reino de Deus, cara, você não é movido pelo reino de Deus, porque você é movido pelos teus valores. Você tem que entender, aqui não dá para eu entrar numa aula aqui para falar com vocês, né, ou num tema, ou numa pregação para falar com vocês acerca de valores. Mas nós, seres humanos, nós temos valores e nós somos movidos pelos nossos valores. Vamos por valores no reino de Deus, eu não minto, então eu sou movido por um valor. Pode acontecer o que for, eu não vou mentir. Ou eu não mato, isso é um valor. Ou eu não roubo, isso é um valor. Consegue entender? São valores e cada pessoa tem um valor. Então, assim, se você tem valores do reino de Deus, você é movido pelos seus valores. Porque você vai negar ou não a partir do teu valor. Você vai fazer ou não a partir do teu valor. Você vai caminhar ou não a partir dos teus valores. Você consegue entender? Então, assim, eu quero te desafiar hoje. Eu quero que você faça uma pergunta para você mesmo. Os meus valores, eles estão no reino de Deus? Eles são os valores, perdão, os meus valores, melhor dizendo, os meus valores são os valores do reino de Deus. Porque se os meus valores são os valores do reino de Deus, eu vou me mover conforme o reino de Deus. E quando eu me movo conforme o reino de Deus, eu só posso dar aquilo que eu tenho. E eu vou dar os princípios do reino de Deus. Cara, então em nome de Jesus. Chegou a 20 minutos de célula, eu quero ser bem sucinto com você, bem rápido, mas eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Seja testemunha em um mundo caótico. Cara, seja testemunha das boas novas, seja testemunha do arrependimento. Cara, tem um texto que fala: se o meu povo me humilhar, se o meu povo clamar, chorar diante de mim, eu ouvirei dos céus, cara, a vossa oração, e cara, eu perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Tá certo que esse texto tá falando num contexto pro povo de Israel lá daquela época, mas cara, palavra de Deus, a gente pode olhar para a Bíblia, para Cristo, fala: Senhor, essa palavra aqui está falando que para aquele povo, eu sei que é para aquele povo, mas o Senhor é o mesmo Deus, e aquele povo era um povo igual nós que somos povo de Deus, e o Senhor está falando ali que, cara, que se o povo se humilhar, clamar, chorar, se perdoar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor vai ouvir a oração do povo dos céus e vai sarar a vossa terra. Então, Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui porque nós queremos pedir perdão, nós queremos nos converter dos nossos maus caminhos e nós queremos clamar ao Senhor em nome de Jesus. Tem misericórdia, nos perdoa dos nossos pecados, nós queremos nos colocar diante do Senhor limpos, Pai. Então, ouve a nossa oração e sara a nossa terra. Cara, a gente só consegue fazer isso se a gente tiver os valores do reino de Deus sobre a nossa vida, porque lembra, nós somos movidos pelos nossos valores. E outra coisa que eu queria deixar para você, para a gente finalizar esse momento: seja fiel com o pouco que você tem, porque é muito para quem não tem aquilo que você tem. Porque se você for fiel hoje, Deus vai derramar muito sobre a tua vida. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Por que Deus vai derramar muito sobre a sua vida e sobre a minha vida se a gente não transborda na vida dos outros? Se que o pouco que a gente acha que tem, a gente não transborda na vida dos outros, por que Deus vai derramar muito? Vai ficar onde esse muito? Seja fiel com aquilo que Cristo já fez, com aquilo que você já ouviu, com aquilo que você já leu, com as orações que você já fez, e ministre algo na vida de alguém. Porque o pouco que você acha que tem é muito para quem não tem aquilo que, cara, que é essencial, mano, que é a palavra, que é Cristo, que é o Evangelho. Então seja testemunha em um mundo caótico, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra possa ter alcançado o teu coração, que essa palavra possa ter alcançado a tua casa, a tua família. E eu aqui queria, na verdade queria não, e aqui eu quero orar com você. Amém? Eu quero orar com você.
Eu quero que você faça uma oração comigo aí em nome de Jesus, você que está ouvindo, você que está vendo e que alguém te mandou esse link e você não é convertido, ou seja, você... aqui eu não estou falando de religião, tá? Aqui eu não estou falando de igreja, tá? Aqui eu estou falando de Cristo Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos, se você ainda não creu, não declarou que Ele é único e suficiente Salvador da sua vida, eu quero que você repita umas palavras comigo. É a primeira oração que eu quero fazer e depois eu vou fazer a segunda, amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, eu me coloco diante do Senhor. Eu quero que você repita essas palavras comigo. Deus, eu me coloco diante do Senhor. Eu entendi que existe um caminho, eu entendi que existe um Senhor, eu entendi que existe a salvação em Cristo Jesus. E agora, diante do Senhor, eu quero me arrepender dos meus maus caminhos. Eu quero pedir perdão pelos meus pecados. E eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero abandonar tudo aquilo que eu fazia, que eram práticas que de repente não estavam me fazendo bem, que eram práticas que eu vou deixar para trás com o velho homem. E agora eu quero renascer em Cristo Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Ti, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, alguém te mandou o link, você nunca pisou numa igreja, você nunca ouviu falar de Cristo Jesus, você nunca ouviu falar da salvação. Se você fez essa oração pela primeira vez, crendo em Cristo Jesus e declarando que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida, você é salvo em Cristo Jesus. Agora você pode caminhar uma vida com Cristo Jesus, tendo a certeza que tem alguém que olha e vela por você e pela tua vida, que guarda a tua casa, que guarda a tua família. Você tem alguém que você pode orar no canto do seu quarto e colocar a sua vida diante de Deus e clamando, falando: Senhor, eu não sei o que vai ser de mim, porque agora eu não tenho mais emprego, porque agora eu perdi o meu salário, porque agora eu não sei como que eu vou fazer, e nesse mundo que está acontecendo várias coisas, eu não sei o que vai ser amanhã. Agora você tem para quem orar, para quem colocar a tua vida diante de Deus, sabendo que Ele é o justo e que Ele é o fiel e que Ele ouve as tuas orações, sabendo que Ele é teu Pai. A Bíblia diz que Deus é o nosso Pai, Ele é teu Pai. Você sabe que agora você tem um Pai e você pode se trancar no quarto e falar: Papai, me ajuda. Papai, tem misericórdia da minha vida. Eu creio no teu Filho amado Jesus Cristo, eu creio no Senhor. E mais do que tudo, mais do que Ele pode te ajudar numa vida aqui, que agora você está seguro, que agora você tem alguém que possa recorrer e clamar. A Bíblia diz que Ele te dá a vida eterna, que é uma vida após essa vida, que é muito mais daquilo que nós esperamos ou desejamos, ou que a nossa mente pode conceber. Agora você sabe para onde você vai depois dessa terra. Você tem a certeza para onde você vai, porque agora você vai, depois daqui, através da salvação, ter uma vida com o Pai. Então, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Se você tomou essa decisão na tua vida, Deus te abençoe demais. Sabe que você tem um Pai, que você tem um Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. E se você precisar de algo, se você precisa de ajuda, se você precisar de oração, vai colocando na descrição aqui o seu nome e o seu telefone, que a gente entre em contato com você e a gente pode te mandar textos, a gente pode orar com você e a gente pode clamar a presença de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? E a segunda oração que eu quero fazer é para todos aqueles que estão nos ouvindo, para nós terminarmos essa live, essa transmissão, amém? Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra, pela Tua graça, pelo Teu amor, obrigado por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, obrigado por esse momento, Pai. Nós vamos ser testemunhas nesse mundo caótico, nós vamos ser testemunhas do Evangelho, testemunhas do poder de Deus, porque aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, quando nós achamos muitas vezes que é pouco aquilo que nós temos, mas na verdade é muito para aquele que não tem aquilo que nós temos. Pedro foi um cara que pregou a palavra de Deus sendo um iletrado, sendo um analfabeto, e mais de 3.000 pessoas se converteram. Pedro foi o precursor da igreja primitiva. Pai, em nome de Jesus, nós não podemos nos limitar, porque tem pessoas que precisam da Tua palavra, tem pessoas que precisam ouvir do santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por esse momento, em nome de Jesus. E que Deus te guarde, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Obrigado por esse momento que nós estamos juntos e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Deus te abençoe.